Bom, pessoal, no outro vídeo, eu gravei aí as respostas da apostila sobre o hidrogênio e as respostas, né, dos exercícios da apostila referente ao bloco S. Respectivamente, os exercícios 1 e 2 do trabalho avaliativo, ok? Considerando o trabalho avaliativo, ó, então nós já respondemos o exercício 1 e o exercício 2, ok? Agora, a partir do 3. Como pode ser mensurada a energia de ligação em compostos iônicos? É interessante que nas moléculas nós temos a chamada entalpia de ligação, que de certa forma traz, né, ela reflete aí a energia de ligação em uma molécula. Nos compostos iônicos nós temos a entalpia de rede, que pode ser mensurada de forma direta, né, por meio, de forma direta não, mas assim, de forma empírica, né, por meio do ciclo do Bohr-Haber, que faz uso de vários dados, né, de diferentes processos físicos, considerando ali o sólido iônico, e no final mensura-se a energia reticular, a entalpia de rede, a energia da ligação do composto iônico. Então, pelo ciclo do Bohr-Haber, nós podemos mensurar a energia da ligação iônica por meio de processos empíricos, né? Enquanto que, a partir da equação do Bohr-Meier, nós podemos estimar a energética de uma ligação iônica de forma teórica. Se houver uma diferença muito pequena entre os dados da teoria e os dados empíricos, isso significa que o composto ele é predominantemente iônico. Só que existem, por exemplo, metais ligados a não metais, que quando se obtém o valor da energia de ligação por meio dos dados diretos, ou melhor, né, dos dados empíricos, e também por meio dos dados além da equação, existe uma diferença grande desses valores. Isso significa que este sólido iônico, na verdade, ele tem uma contribuição bem grande, né, da ligação covalente. É interessante que você pode estar se perguntando, mas como isso é possível, né? É possível porque não existe ligação 100% iônica, né? E não existe ligação 100% covalente. Portanto, quando há uma diferença bem grande dos valores obtidos pelo ciclo do Bohr-Haber em comparação com os valores obtidos pela equação de Bohr-Meier, que seria a questão teórica, quando existe uma diferença bem grande entre estes valores, significa que o composto iônico ele tem um caráter covalente bem acentuado. Isso ocorre, por exemplo, quando se trata de sais ali do berílio, né? Não diria nem sais, né? Na verdade, compostos ali, envolvendo o elemento químico berílio, por exemplo, do grupo 2. Nestes compostos, nós temos um caráter covalente bem acentuado. Isso pode ser explicado aí pelo efeito da polarizabilidade, que é uma propriedade periódica. Exercício 4. Como estão ordenados os átomos em sólidos iônicos? Estão ordenados, né, de uma forma organizada, formando aquilo que nós chamamos de cristal, né, um retículo cristalino. Relaciona a energia reticular com o comprimento da ligação iônica. Bom, quanto maior for o comprimento da ligação iônica, menor é a energia reticular. Ou seja, menor será a energia da ligação iônica, quanto maior for o comprimento da ligação iônica. Obviamente, quanto menor for o comprimento da ligação iônica, menor será a energia da ligação iônica. A letra B, relaciona a energia reticular com a carga iônica. Bom, a priori, quanto maior for a carga do cátion e do ânion, a tendência é ter uma atração mais forte entre ambos. Se a atração é mais forte, logo a energia, a ligação se tornará mais forte, né? Ou seja, a energia para quebrar esta ligação será também uma energia maior. Logo, a entalpia de rede, ela será maior, ok? 6.
Considere a teoria sobre a energia reticular, entalpia de rede, e explique o porquê do cloreto de rubídio ser mais solúvel em água em comparação com o cloreto de sódio. É porque no processo de solubilização, a ligação iônica é quebrada e ocorre um fenômeno de solvatação. Então, assim, quanto mais fraca for a ligação iônica, a tendência é o sólido iônico ser mais solúvel. Existem outras questões envolvidas também, tá? Mas seria uma forma de nós também entendermos alguns resultados empíricos. Isso é bem interessante quando nós tratamos de compostos ali do mesmo grupo, como é o caso do cloreto de rubídio e cloreto de sódio. Sódio e rubídio pertencem ao grupo 1. O cloreto de rubídio, né? O rubídio, ele é um elemento químico que está mais abaixo do sódio. Logo, o raio atômico dele é maior do que o raio atômico do sódio. Neste caso, né, até raio iônico. Logo, a distância entre o rubídio e o cloro, no cloreto de rubídio, é maior do que a distância entre o sódio e o cloro, no cloreto de sódio. Se a distância é maior entre os átomos de rubídio e cloro, logo a energia de ligação dele é mais fraca. Lembrando lá do item A, do exercício 5, ok? Por isso que a energia de ligação do cloreto de rubídio ela é mais fraca do que a energia de ligação do cloreto de sódio. Considere a teoria sobre a energia reticular em entalpia de rede e explica o porquê do ponto de fusão do óxido de magnésio ser bem maior em comparação ao óxido de sódio. Nesse caso, é que a energia, né, de ligação do óxido de magnésio entre o oxigênio e o magnésio é mais forte do que entre o oxigênio e o sódio. Isso pode ser explicado considerando o item B do exercício 5, a carga iônica. O magnésio ele tem uma carga 2+, e ele é também um cátion menor. Então, ele proporciona uma distância menor de ligação e, ao mesmo tempo, uma atração mais forte. Isso reflete em um ponto de fusão mais elevado. Explica a força básica para as bases de Arrhenius do bloco S, levando em consideração a entalpia de rede e sua influência na solubilidade das mesmas. Bases de Arrhenius são bases que em água liberam o ânion hidroxila, OH-. Ou seja, a força de uma base, considerando uma base de Arrhenius, está relacionada à liberação do ânion hidroxila. Ou seja, tem que ocorrer um fenômeno chamado de dissociação iônica, onde a ligação entre o cátion e a hidroxila será quebrada. Então, assim, a força de uma base de Arrhenius está relacionada com a quantidade de hidroxilas que podem ser liberadas. Ok? Com a quantidade de hidroxilas que podem ser liberadas. Para que ocorra a dissociação iônica, quanto mais forte for a ligação iônica entre o cátion e a base, entre a hidroxila, né, menor será a solubilidade. Quanto mais fraca for a ligação entre o cátion e o ânion hidroxila, maior será a solubilidade. Ok? Quando a ligação entre o cátion e a hidroxila é mais fraca, né? É quando nós descemos ali no grupo. Por exemplo, as bases do grupo 1. Pega lá, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio. Quando descemos no grupo, pelo fato da ligação ser mais fraca, porque vai aumentando-se o raio do cátion, a solubilidade também vai aumentando. Logo, a força básica vai aumentando. No grupo 2 é diferente? Não, é o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio. Descendo-se no grupo 2, nós teremos um aumento da solubilidade por causa do aumento do raio iônico ali, do cátion. A diferença, né? A ligação iônica vai se tornar mais comprida, né? A distância entre o cátion e o ânion se tornará maior, né? Logo, a ligação se tornará mais fraca. Tornando-se mais fraca,
a entalpia de rede diminui, então é mais fácil quebrar, né? A energia da ligação iônica diminui, então é mais fácil quebrar essa ligação. Logo, serão liberados uma maior quantidade de hidroxilas, aumentando a força básica. Então, nós discutimos a tendência no grupo 1 e no grupo 2. Dá para nós agora compararmos o grupo 1 e o grupo 2. Por exemplo, sódio e magnésio, hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio. Perceba que, neste caso, comparando um grupo 1 com o grupo 2, o hidróxido de magnésio ele tem uma solubilidade menor. Por quê? Em comparação com o hidróxido de sódio. Porque o magnésio ele tem uma carga 2+, tem um raio menor, logo a força de ligação das hidroxilas com o magnésio é maior em comparação com a força de ligação da hidroxila com o sódio. Por isso que o hidróxido de magnésio, o leite de magnésio, ele não é nem solúvel, ele forma uma espécie de leite, né? Forma uma espécie de suspensão, né, que a gente fala. Ok? Tanto que o leite de magnésio a gente pode tomar ele, é utilizado aí como um antiácido, né? Enquanto que o hidróxido de sódio não precisa nem falar, né? Bom, então, discutindo a força básica aí das bases de Arrhenius do bloco S, seria isso. No grupo 1 e no grupo 2, analisando em separado, a força básica aumenta de cima para baixo, porque aumenta-se o raio iônico, né? A ligação se torna maior, logo a entalpia de rede se torna menor e é mais fácil quebrar a ligação e a força básica, portanto, será maior. Mais hidroxilas serão liberadas de cima para baixo. Agora, comparando o grupo 1 com o grupo 2, eu dei o exemplo aí da soda e a leite de magnésio. Qual deles é mais forte? Obviamente a soda, porque no caso do leite de magnésio, o magnésio tem uma carga 2+, e é um cátion menor. Logo, ele proporciona uma ligação com a hidroxila mais forte, sendo mais difícil de quebrar. Logo, a liberação de hidroxila é menor, logo é uma base mais fraca. Ok? Então, pessoal, seria isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí no Zap. Tá bom? Eu estarei de prontidão para auxiliá-los.